que os irmãos guardem, tá? No nome do Senhor Jesus, aquilo que nós estamos estudando. Que isso vai fazer, né, os irmãos crescerem espiritualmente. Amém? Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Deixa eu jogar aqui, irmãos. Aí, glória a Deus. Nós paramos aqui, número 7. Dá um apagadinho na luz para mim. Ficou meio escuro, né? Melhorou, né? Amém? Dá para os irmãos aí ver? Não é para dormir não, viu, irmão? Apagou a luz aí, é para ficar melhor para nós poder ler aqui, tá bom? Obrigado, irmão. É isso aí. Valeu. Então, amados, vamos lá. Vamos dar continuidade. Depois de afirmar que o propósito do esforço é que ninguém caia, o autor salienta que a palavra de Deus é viva e eficaz, penetrante, profundamente e é apta para discernir os propósitos do coração. Tudo está visível aos olhos de Deus. Amém, Jesus? Então, a graça, a gente vê falar muito sobre a graça de Deus, né? Que a graça de Deus seja sobre a tua vida. A graça não é simplesmente o amor de Deus que nós não merecemos, não é. A graça de Deus, ela é um benefício que vai fazer você alcançar, aleluia, né? Alcançar a força necessária, o desempenho necessário para alcançar cada dia mais uma vida santa na tua vida. Amém, Jesus? Então a graça, ela nos ajuda a nos santificar. A graça nos ajuda a dizer não ao pecado. A graça nos ajuda, aleluia, a alcançar o sobrenatural de Deus na nossa vida. Então que fique bem claro isso. Então por isso que, né, o apóstolo Paulo diz que pela graça sois salvos, né? E ele diz, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a graça é um dom de Deus que é derramado sobre as nossas vidas para nos capacitar a ser melhor todo dia. Amém, Jesus? Glória a Deus por isso. Vamos lá. É isso mesmo. Trono da graça. Vamos entender isso. Jesus é o sumo sacerdote que se compadece de nossas fraquezas. O Cristo homem, que foi tentado em tudo, mas sem pecado, ele conhece plenamente nossas lutas e fraquezas. Por que Jesus ele veio como homem? Para ter a noção exata, apesar de ele estar lá no dia que foi feito o homem do pó da terra, né? Mas Jesus Cristo também sentiu o que nós sentimos. Então ele se manifestou como homem, o próprio Filho de Deus, para ele sentir em todas as áreas da vida o que nós sentimos. E ele sentiu, né? Então ele conhece muito bem as nossas lutas e as nossas fraquezas, porque ele foi o homem, né? Ele se manifestou como homem uma vez na terra. Esse entendimento sobre o caráter compassivo do Salvador introduz a ideia do trono da graça. Para uma compreensão ampla, é necessário analisar à luz da tipologia bíblica e também do contexto histórico e cultural. A maneira que você estuda a Bíblia, tá? Essa é uma regrinha para você estudar a Bíblia. Tipologia bíblica, tá? E também contexto histórico e cultural. Amém, Jesus? Você precisa aplicar essa regra em todos os estudos que você faz da Bíblia. Porque senão você acaba pregando uma coisa que não é. Amém, Jesus?
quando o apóstolo Paulo, ele muitas vezes ele pregou ali falando, olha, as mulheres não podem ter voz na igreja. Aí você fala assim, puxa vida, mas o apóstolo Paulo é machista? Não. Cultura do Oriente Médio. Até hoje, a mulher não tem voz. Quem está entendendo, diga amém. Então, aquele termo que Paulo usou é um termo cultural. Tá? Ele não estava discriminando as mulheres, não. Era um ritmo normal da sociedade da época de Paulo, que até hoje em alguns países do Oriente Médio tem isso. Né? Amém? Então a gente precisa estudar, quando formos estudarmos qualquer parte da Bíblia, precisamos entender a tipologia bíblica, texto histórico e também texto cultural, para que você não caia em armadilhas e às vezes prega algo que não existe e aí acaba sendo, uma heresia, tá bom? Tá cheio de herege, irmão, aí fora, tá cheio de pessoas pregando que não existe na Bíblia, tá? Nós temos que ficar muito atento com isso para a glória do Senhor, tá bom? O trono é assento de rei e governantes. As pessoas normalmente só se aproximam de um trono para uma audiência, para apresentar uma causa a ser julgada. Na Bíblia, essa figura remete a juízo, como quando Cristo descreve a si mesmo sentado no trono da sua glória para julgar as nações. O mesmo poder, o mesmo pode ser visto no juízo do grande trono branco. Portanto, na própria tipologia bíblica, o trono indica juízo. Amém? Então, toda vez que você olha ali o trono de um rei, Rei Davi teve trono, O próprio Senhor Jesus falou que vai sentar no trono da sua glória. O que é isso? Juízo. O trono é um lugar de julgamento. E ali vai ser julgado a vida de cada um de nós, Aqui citou o trono branco. O que é esse trono branco? Está lá em Apocalipse. É o julgamento daqueles que são crentes, E ali vai ser julgado a vida daquela pessoa, para ver se ela tem galardão ou não, enfim, tá bom? Que é o grande julgamento do trono branco. Então, ainda, nós que estamos aqui, às vezes estamos caminhando e vamos caminhar até o último dia da nossa vida, só que toda essa jornada ainda vai passar por um julgamento diante do trono branco, para saber se nós vamos ser salvos ou não, tá? Então, isso é muito interessante, tá bom? Vamos lá. Contudo, o trono da graça, do qual devemos nos achegar para acessar socorro e misericórdia, contrasta com juízo. O propósito não é oferecer julgamento aos que lutam contra o pecado, mas graça. O objetivo não é coordenar, e sim ajudar aos que são tentados. A aproximação a esse trono não causa receio, pode ser feito confiadamente. Amém? Apesar de o trono ter essa noção de juízo, quando se fala trono da graça, que é o trono onde Jesus se assenta para julgar as nações, nós temos livre acesso a esse trono, mediante a nossa fé. Amém? A fé que está introduzida em cada um de nós. Então, o próprio apóstolo Paulo vai dizer, chegai ao trono da graça com confiança no Senhor. Então nós precisamos confiar e precisamos saber que esse trono não é simplesmente um lugar para sermos punidos, mas é também um lugar para recebermos as nossas promessas. Amém? Porque ali o Senhor faz justiça, para a glória do Senhor. Onde está o trono da graça? Olha que interessante. Aonde está esse trono que o próprio Senhor Jesus narrou? Há uma oração de distância. Olha que coisa interessante. Há uma oração de distância. Então isso significa
que qualquer um de nós aqui pode alcançar esse trono da graça. Amém, Jesus? Porque está mais perto do que nós imaginamos. Ele também se manifesta na palavra e pelo Espírito Santo. Olha que coisa linda. Então esse trono da graça se manifesta através da sua palavra. Ela se manifesta também através do Espírito Santo na nossa vida. Olha como que a obra de Deus, ela é ampla e acolhedora, né? O Senhor Jesus, ele não está preocupado, aleluia, com raça, com credo, com cor de pele, né, com nacionalidade, nada disso. O Senhor Jesus está preocupado com a sua alma. Sempre esteve e sempre estará preocupado com a nossa alma. Amém, Jesus? Essa é a grande realidade. O ponto é que está disponível para quem precisa de ajuda, não para os totalmente santos, mas para os que querem vencer a luta contra seus próprios maus desejos. Quem se assenta nele é um rei compassivo, que sabe exatamente o que é ser tentado e está pronto a socorrer os que também são tentados. Amém, Jesus? O que nós entendemos? Jesus passou por tudo o que ele passou aqui na terra. Teve fome, teve sede, teve frio, teve sono, esteve cansado, né? Bebeu, comeu, ouviu, falou. Por quê? Porque essa é a natureza humana. Agora Jesus sentado lá no trono da glória, no trono da graça, ele sabe como somos, ele sabe o limite de cada um, ele sabe até onde o homem suporta tal coisa. Então Jesus, ele tem, aleluia, experiência para julgar a vida humana. Essa é a grande realidade. E aí muitos, né, isso é o próprio diabo que coloca na cabeça da pessoa. Eu já vi muitas pessoas chegarem e falar assim: não, eu fiz tanto mal, mas tanto mal na minha vida que eu não tenho mais perdão. Isso é o diabo, o acusador. Isso é um pensamento maligno. Uma vez, tinha um morador de rua, a gente estava dando comida para ele, e ele pegou e falou assim, fomos dar a sopa para ele, e falou assim: não quero comer. Eu falei: o senhor não quer comer? Todo mundo comendo, né? Come também. Não quero comer. Eu falei: mas o senhor vai comer o quê? Ele falou assim: não se preocupa, João se alimentou de gafanhoto no deserto. Eu falei: irmão, aqui no Brasil até gafanhoto é difícil. É melhor você comer a sopa. Aí eu peguei e falei assim: tô vendo que o senhor conhece a palavra, o senhor citou uma passagem aí. O senhor conhece a Bíblia? Conheço. Eu já fui crente. Eu falei: já foi não, o senhor está errado. Ninguém deixa de ser crente. Uma vez que creu, está crido. O senhor desviou porque o senhor quis. Aí eu peguei e falei assim: eu falo o seguinte, dobra o joelho, vamos orar. O senhor volta hoje para os caminhos do Senhor. Aí ele falou para mim: não, para mim não tem mais perdão. O que eu fiz para mim não tem mais perdão. Eu falei assim: o senhor pecou contra o Espírito Santo? Ele ficou pensando, falou assim: por quê? Porque só não tem perdão quem peca contra o Espírito Santo. Os demais, você tem perdão, se o senhor se arrepender de coração. Não, para mim não tem perdão. Eu falei: então o senhor não quer se arrepender. Então nós chegamos num ponto crucial. O senhor não quer se arrepender do que fez. Por isso o senhor diz que para o senhor não tem perdão. Então isso é o diabo, cauteriza a mente de uma pessoa, e ela acha que para ela não tem mais caminho, não tem mais saída. Mas aqui o Senhor Jesus está deixando bem claro para nós que há uma saída sim. E essa saída é o trono da graça, aonde Jesus está ali perdoando os nossos pecados, porque ele sabe, ele esteve aqui na terra e viu que os homens são pecadores. Amém, Jesus? Quem entendeu, diga amém. É claro que isso não dá ênfase para que você seja um pecador ou pratique o pecado. Não. Isso nos mostra que se pecarmos, como João diz,
Filhinhos, se porventura pecar, o que João está dizendo? Olha, não é para pecar, mas vamos lá que você deu um escorregão aí. Existe um Deus no céu, chamado Jesus, que pode perdoar o seu pecado. Pode perdoar por quê? Porque muitas das vezes a pessoa não quer ser perdoada. Às vezes a pessoa não quer abrir mão. Mas se quiser, tem um Deus no céu que é capaz de fazer isso, que é o nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos lá. Temos que nos esforçar, mas jamais sozinhos, porque temos acesso ao trono da graça, e essa graça nos basta. Então, para que lutar sozinho? Para que enfrentar a vida sozinho? Para que ficar sofrendo sozinho? Se tem um Deus no céu acessível a todos nós, no trono da graça. Amém, Jesus? Então, nós temos que aprender isso. A vida é pesada, é dura, é difícil, é competitiva, é estressante. Então, peraí, vamos dividir o nosso fardo com Jesus. Amém? Vamos adaptar a nossa vida para ter mais acesso a este lugar santo. Vamos dedicar mais tempo de nossas vidas acessando este lugar santo, chamado trono da graça, aonde está sentado o nosso Senhor. Vamos ter mais tempo nesse lugar, porque muitas das vezes nós carregamos fardos pesadíssimos, problemas, dificuldades, filhos, família, trabalho, muitas das vezes responsabilidade, contas, enfim. Vamos dividir um pouco com isso com o Senhor Jesus. Amém? Você vai ver que a tua vida vai prosseguir de uma maneira mais fácil. As coisas vão ficar para você mais leve, se você buscar esse lugar. Pastor, mas como eu chego lá? Já foi dito aqui. Está a uma oração de você. Amém? O trono da graça de Deus, onde Jesus está sentado, está a uma oração de cada um de nós. Então, quando você dobra o seu joelho, abre a tua boca e ora, você já entra no trono de Deus. Amém, Jesus? Mas nós temos que ter acesso a este lugar. Temos que buscar cada vez mais. Então, a graça, esse dom de Deus que nos capacita a sermos, aleluia, verdadeiramente seres espirituais. Não podemos só viver na carne. Isso maltrata Deus. Nós precisamos ser espirituais. Então, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre você. Amém? Que a graça do Senhor Jesus seja sua companheira, ande com você, te capacite, que você use ela como um benefício na sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Amém? Deu para entender? Deu para você ter uma noção que é graça? Então vamos aplaudir o Senhor Jesus nessa noite. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Fique de pé para nós orarmos.